Bom dia a todos os membros da nossa Academia da Alta Produtividade. Hoje já é 3 de abril de 2023. Estamos começando o mês de abril, mas temos muita coisa para falar e muita coisa para discutir depois de uma semana aí para a economia muito complicada. Tá? Hoje, a partir de hoje, como vocês estão vendo aqui nesse QR Code aqui em cima, nas próximas semanas nós estaremos deixando o Momento Agro aberto no YouTube para deixar para o pessoal conhecer um pouco mais a nossa Academia da Alta Produtividade, e quem quiser conhecer um pouco mais profundo possa assinar dentro desse QR Code aqui. Isso será válido para as próximas semanas, por tempo determinado, e possivelmente vai até antes do nosso seminário online que nós vamos estar realizando no dia 6 de junho de 2023. No dia 6 de junho nós vamos fazer um seminário online sobre a atualização do manejo da cultura da soja, trazendo novidades, algumas tecnologias novas. Vou fazer o lançamento do meu livro, do Arquitetando Plantas de Alta Produtividade, trazer alguns e-books de produtos no nosso dia a dia, na nossa utilização, e principalmente sendo um pouco mais abreviado, mais direto sobre alguns pontos, alguns sistemas que a gente desenvolveu nesses últimos anos. O primeiro é o Arcos, que fala um pouco da arquitetura de plantas, a parte genética, a parte nutricional e, claro, a parte hormonal. O Nutros, que é o grande resumo sobre macro e micronutrientes, as melhores formas de nós fazermos adubação na cultura da soja. O Stressless, então ferramentas para nós diminuirmos o estresse nas plantas, e também o BIOS, utilizando as ferramentas biológicas. Então isso tudo vai ser o nosso seminário, que será online, ao vivo, no dia 6 de junho de 2023, e aí nós vamos fazer todo esse pacote. Quem for membro assinante da nossa Academia da Alta Produtividade receberá em casa o livro Arquitetando Plantas de Alta Produtividade. Somente para quem é assinante da nossa academia, e gratuitamente, sem custo nenhum. Esse vai ser um livro que não será vendido, ele não vai ser vendido e não vai ficar disponível para compra em algum lugar, somente para quem é assinante da Academia da Alta Produtividade. Então, já vou alertando, por isso que nós estamos fazendo todo esse nosso AUE aqui dentro também do YouTube, para mostrar um pouco mais a respeito disso. Como vocês viram na chamada, sexta-feira foi um dia no mercado que reagiu aos preços em Chicago. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, sim, durante o dia de hoje, principalmente porque as condições que nós observamos de mercado, né? A gente pode ver aqui Chicago, e aqui vocês vão ver de forma automatizada, inclusive, e atualizada com relação ao mercado nesse momento. Aqui os preços de maio 23, houve aí um pequeno aumento dos preços de maio, passando novamente de $15 por bushel na última sexta-feira. E para maio também teve esse aumento. Por que aconteceu esse aumento em Chicago? Isso se deve principalmente aos dois relatórios que saíram e às condições de mercado econômicos, tá? Esse é o principal fator. Então, primeiro, saiu o relatório dos estoques americanos, que é um estoque, o estoque é maior do que eles imaginavam. E a área que o mercado imaginava que pudesse ser maior de soja acabou aumentando praticamente 4% a previsão de área de milho, e quase um pouquinho, levemente acima do ano passado, quase igual ao ano passado. Ou seja, então com uma quebra que aconteceu na América do Sul, com o estoque um pouquinho maior do que eles imaginavam e com a perspectiva de área não tão maior como se imaginava, o mercado reagiu positivamente aí, com o preço aumentando os seus valores. Agora, também cabe salientar as boas notícias das economias europeia e americana. Então, que isso fizeram com que as bolsas subissem, inclusive no Brasil, na sexta-feira. Tá? Então, esse aumento de preço não é somente relativo às condições
de mercado agrícola, oferta agrícola, tá? Então temos que deixar bem claro essa situação, tá? E aqui embaixo vocês veem aí o prêmio que está negativo, piorou ainda mais essa última semana, né? Nós estamos falando de mais de 80 centos de dólar por bushel agora, ou seja, isso aí é praticamente 2 dólares por saco. Nós estamos falando de quase 11 reais, quase 11 reais a menos o preço da soja no Brasil nesse momento, somente pela questão prêmio. Não tem nada a ver com Chicago, tá? Então é importante só clarear essa situação. Por que isso acontece? Porque nós temos, apesar de ter uma quebra na América do Sul, principalmente Argentina e Rio Grande do Sul, mas existe uma grande oferta de soja que dos últimos anos foi a quantidade de soja menos vendida de forma antecipada. Portanto, o produtor agora, na boca da colheita, precisa vender para pagar seus compromissos. Então está tendo uma grande oferta de venda de soja e, obviamente, as trades não estão entrando nesse jogo, não estão pagando mais, pelo contrário, estão pagando menos pelo excesso de oferta. É isso que está acontecendo. Vamos ver cenas dos próximos capítulos hoje, o que acontece, mas eu acredito que nós vamos continuar com esses preços um pouco mais baixos, sim, né? E esse reflexo do dólar mais baixo, inclusive, eu trago nesse momento aqui para vocês. Hoje já abrindo aí a 5,06, nós estamos quase chegando novamente abaixo de 5, ou seja, nós estamos com Chicago bom, sim, nós estamos com Chicago bom, que melhorou, foi a boa notícia de sexta-feira, mas dólar baixo, prêmio baixo, então 2 dos 3 fatores muito ruins, então não é para se animar não com esse Chicago não, é menos pior, né? Vamos ter que falar dessa forma para poder ter um entendimento sobre isso. E para o produtor de trigo, a situação é um pouco mais complicada ainda, tá? Aqui fechamento, né, de sexta-feira na Bolsa de Chicago, da Bolsa de Rosário a 240 dólares a tonelada. Nas últimas semanas vinha trabalhando em torno de 270, 280 e o trigo veio a 240 dólares a tonelada. O preço baixou aí quase 15%. Então esse é o preço reflexo, apesar que aqui no Brasil o preço já está bem abaixo disso. A questão toda é por causa da oferta que aconteceu, mas só para a gente ir balizando o mercado da próxima safra, né? Que a gente tem a Argentina como nosso balizante aí baixando esse preço. Esse já é o preço praticamente pré-guerra, tá? Vamos lembrar que lá na guerra, antes de começar a guerra, que é o preço, vamos chamar o preço pandemia, a partir de 2020, ele veio para entre 220 e 240 dólares a tonelada. Então nós estamos já, e depois da guerra chegou a 380. E depois da guerra, no segundo semestre do ano passado, 270, 280, já vinha trabalhando há vários meses nesses patamares e agora vindo a 240. Então é uma situação bem incômoda para o produtor de trigo também, tá? Muito bem, com relação ao clima, né, só para a gente passar aquilo que a gente vem falando nas últimas semanas, vem diminuindo a quantidade de chuva em várias regiões. Isso não é uma notícia boa, porque tem várias regiões ainda com o processo de segunda safra, né, e a diminuição da quantidade de chuvas vai prejudicar, portanto, as condições de desenvolvimento. Então a gente pode ver aqui nessa última semana, praticamente aí teve algumas regiões que tiveram chuvas. Por acaso o Rio Grande do Sul teve chuvas principalmente devido às condições que puxaram a umidade mais para o sul, mas podemos ver aí boa parte de Minas Gerais, Goiás, Bahia já sem chuva nessa última semana, e os últimos 30 dias na direita aí demonstrando algumas regiões, aquela parte mais seca da Bahia ali, com menor quantidade de chuva também, né? Agora, também para o Rio Grande do Sul, talvez venha uma notícia boa, porque agora vai ser momento de colheita, tem pouco que fazer enchimento de grãos, né? Pelo menos as áreas aí, apesar da soja ter sido plantada mais tarde, obviamente tem áreas que tem enchimento de grãos que precisam ter umidade, obviamente, mas está tendo um arrefecimento da temperatura no litoral gaúcho, com relação às temperaturas do Oceano Atlântico, tá? Então aqui nesse gráfico vocês podem ver que na semana passada nós até comentamos que tinha uma temperatura mais alta,
que é o que puxa a umidade para a região sul do Brasil, por isso que teve essas chuvas maiores, inclusive, mas agora está tendo uma diminuição, então as previsões não são tão boas de chuvas, como a gente pode ver aqui, primeiro pelo NOAA, né? Pouca chuva lá no sul do Brasil, pouca chuva lá na região nordeste, uma boa parte do nordeste, na Bahia, Minas Gerais, Piauí. Tem algumas chuvas sendo marcadas aí, principalmente no Mato Grosso, que é o estado aí que mais tem chuva, obviamente, consegue pegar mais essas chuvas. Eu queria comentar com vocês que, mesmo com a entrada do El Niño, semana passada a gente falou no Conexão Pro, mesmo com a entrada do El Niño, as chuvas podem vir a acontecer, tá? Não se perturbe ainda com o El Niño, porque ele não está ainda agindo, tá? Então, nós não vamos ter ação do El Niño agora na segunda safra. O El Niño vai ter influência sim na safra a partir do segundo semestre, tá? Então, não tem nada de culpa de El Niño ou Laninha. Então, essa é a nossa condição, né? E olhando aí o INPE, né, que é o que mais define um pouco melhor essas quantidades de chuva, a gente pode ver que tem um pouco mais de chuva aí no sudeste, no centro-oeste, mas podemos ver algumas regiões menos, onde tem o azul mais escuro, principalmente com relação aí ao sul do Brasil e ali a Bahia também, trazendo essa quantidade de chuvas menores, tá? Então, pessoal, essa semana aí é para a gente observar, tá? Nós vamos ter uma novidade aí durante o dia de hoje, o lançamento de um podcast aí chamado Ponto Crítico, que nós estamos fazendo aí junto com o pessoal do Agro Depende, o Cassiano e o Eduardo. Eu vou passar o link para vocês, que a ideia é fazer um resumo da semana anterior, trazer alguns assuntos da semana que podem impactar o agro. E lá a gente discute, inclusive, um pouco mais o arcabouço fiscal que o Haddad aí lançou na semana passada, o que são os pontos positivos, negativos, né? O mercado vê, primeiro momento, pontos positivos, mas no segundo momento nós vamos ter que nos segurar, porque para cumprir todas aquelas metas, porque não tem nada de como fazer, só tem o que fazer, é um belo de um PowerPoint mesmo, é só apresentação que eles fizeram. Não tem o como fazer, o caminho para aquilo acontecer, e é claro que dentro desse caminho tem alguns problemas, por isso eles não apresentam. E pode ter certeza, pessoal, em questão de 2 anos, eles vão querer fazer taxação do agro no Brasil, pessoal. Infelizmente é essa a situação que eles estão querendo colocar. Então, veja o Ponto Crítico lá, nós vamos colocar dentro das nossas redes sociais também, vai ficar disponível para vocês verem, dentro do canal da Agro Depende, mas a gente vai estar distribuindo aí o link para vocês poderem conhecer, tá bom? Então, demais, o nosso negócio é qualquer coisa durante a semana estar discutindo aí os manejos que nesse momento ainda tem para fazer no sul do Brasil. Com relação ao milho, está muito direcionado, já falei bastante essas últimas semanas, vou deixar para a semana que vem falar um pouquinho mais sobre algumas questões de pragas que estão acontecendo, tá bom? Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até segunda-feira que vem.